O nome dessa primeira história aqui é Demonomaquia. Cara, adorei o nome. Adorei o nome. Eu acho muito legal esses nomes assim, né? Você teve eu acho que o nome é uma referência a isso, se eu não estiver enganado. Você teve na Grécia Antiga o que se chamou de Titanomaquia. Titanomaquia é a guerra dos deuses gregos, né? Do Olimpo contra os titãs. E aí chamou de Titanomaquia. Logo, Demonomaquia, supostamente eu vou acreditar que é uma guerra contra os demônios. Muito legal. Adorei o nome, a referência fica bem interessante. Fica um nome muito bonito e muito chamativo e muito único. O que é todas as características perfeitas para um bom título, né? Ele ser único e ser fácil de lembrar. E se ele tiver um sentido legal também com base na realidade, na mitologia, etc. Assim, ó, top. É a cereja no bolo. Lúcia é uma garota normal, até que no seu aniversário de 16 anos, não sei se ficou claro, minha voz falhou. Voltar. Lúcia é uma garota normal, até que no seu aniversário de 16 anos, ela começa a despertar poderes demoníacos e descobre que é filha de um dos 7 reis do inferno. Então ela é enviada a uma arena infernal pelo seu pai demônio para que ela derrote os filhos dos outros 6 reis demônios e se torne o próximo anticristo que reinará / destruirá a terra. E aí a autora coloca aqui, entre aspas, que o intuito é ser uma comédia ácida. Interessante, não é o que eu esperava de uma comédia. Sinceramente, com o que eu li aqui, eu não esperaria uma comédia. Falando especificamente sobre o lance de construção de sinopse, né? A sinopse sendo um texto comercial, ou seja, algo que vende a ideia da história para um leitor se interessar, eu sinto que a sinopse está interessante, está bem escrita, está resumida, porém ela não vende a ideia de ser uma comédia. E aí isso poderia ser um problema. Então, é preciso talvez deixar muito claro na sua sinopse qual que é um pouco da intenção que você está querendo com aquela história para que o leitor vá com a expectativa correta. Afinal de contas, a expectativa é o pior inimigo de qualquer autor, né? Quando ele desperta uma expectativa muito alta, o leitor está esperando algo muito bom ou algo muito específico ali e a história não entrega aquilo que ele está esperando, ele vai se decepcionar. E repare que isso não tem nada a ver com a qualidade da história em si, se a história é boa, se a história é ruim, se ela tem um mistério legal, se ela tem personagens cativantes, etc. Isso tudo tem a ver muito mais com a mente, com a cabeça de quem está lendo a história do que com a própria capacidade da história, do autor, qualidade da história em si. Então, por isso que eu acho interessante comentar sobre isso aqui, porque futuramente, né, todos vocês que estão enviando aqui as sinopses para mim, para eu analisar a ideia como todo e discutir, eu espero e torço muito, né, e o objetivo aqui não só do vídeo como do canal como todo é esse, vocês vão fazer esses mangás e vão publicar. E onde vocês vão publicar, você vai ter uma sinopse introdutória ali. E sabendo fazer a sinopse introdutória, você vai atrair os leitores certos. E aqui no caso, um leitor provavelmente, igual eu aqui, iria ler essa história e imaginar que é uma história um pouco mais de drama e com ação e drama. E aí quando a pessoa fala, o intuito é ser uma comédia ácida, fala, pô, não era isso que eu estava esperando. Talvez se eu começasse a ler essa história depois de ler essa sinopse, provavelmente eu me decepcionaria com a história. Claro que às vezes, se sendo uma pessoa de mais mente aberta, a história sendo apresentada com qualidade, beleza, talvez consiga passar por isso. Porém, você já tem uma quebra de expectativa ali em relação à realidade da história logo de cara. Logo, isso pode ser um ponto já muito negativo para você perder o leitor. Algum leitor que não vai dar chance de se interessar pela história e de falar, beleza, não é o que eu estava esperando, vamos ver então o que é, sabe? E continuar. Então, é legal talvez já deixar claro ali. O que eu acho que faltou na sinopse para deixar claro que o intuito era ser uma comédia, seria talvez algum elemento ali realmente de graça, algum elemento mais cômico ou talvez mais absurdo ou algo do tipo, que eu não senti. Eu senti tudo ali muito até que bem pé no chão, apesar de ser uma história com demônios, com não sei o que e tudo mais, mas eu senti até que uma história muito pé no chão, sabe? Ela é uma garota normal, aos 16 anos ela descobre que ela tem poderes e que ela é filha de um rei demônio. Aí ela é summonada pelo pai dela para enfrentar o filho dos outros, sabe? Parece uma história bem de ação, bem normal, assim, bem do que se espera. Não sei o que a gente poderia adicionar aqui para poder dar esse destaque de que é uma história de comédia. Mas vamos lá, vamos pegar aqui uma história que tem uma premissa um pouco parecida, que é Beelzebub, né? Beelzebub. É um mangá e um anime excelente, por sinal, recomendo pra caramba, onde o rei demônio, ele envia o filho dele, que é um bebê ainda, pra terra, pra ele crescer e destruir a terra, e dominar a terra, etc. Basicamente a mesma premissa aqui. A questão é que ele envia um bebê, esse bebê é achado por um humano que é um delinquente da escola e tal, da pior escola que tem ali no Japão, e aí esse delinquente vai criar o bebê como se fosse filho dele mesmo, às vezes sem querer no começo e tal. E aí
a premissa de ser enviado um bebê e coisa do tipo já dá um certo ar de absurdo para a situação. E aí você já consegue imaginar, ah, beleza, talvez seja uma comédia, pô, o cara envia um bebê para ir para a Terra, para não sei o quê. Enfim, e aí o bebê se apega com o humano lá que não quer cuidar dele, que só porque o humano é detestável pra caramba, o bebê gosta de coisas detestáveis, já que ele é o filho do demônio. Então você tem uma série de situações absurdas ali que são naturalmente cômicas, e aí você consegue interpretar melhor e já ir para a história talvez com essa ideia. E sim, é uma história com comédia, que tem um fundo ali de drama, assim, bem interessante, e tem uma ação legal também. Então Beelzebub engloba exatamente 3 pontos aqui que eu acho que o Demonomaquia, né, a história aqui que a gente está analisando, vai abordar também. O caso, o próprio drama da Lucy descobrir tudo isso e ter que mudar completamente a vida dela por conta de algo que ela descobriu assim, que não foi algo da escolha dela de fato. Isso pode ser um drama. Lutas legais, ação e tal, que vai ter nela enfrentando os outros 6 filhos dos outros demônios e as situações de comédia que ela pode ser envolvida nesse meio. Como eu disse, eu não sei exatamente como que a gente poderia introduzir a situação de comédia, porque por não ter visto a história como comédia inicialmente, eu não sei exatamente onde a comédia vai ser inserida nessa história. E aí, então, pode ser que a comédia esteja inserida, talvez, nos próprios personagens, no comportamento dos próprios personagens ou algo assim. Talvez a Lucy, em vez de ser apresentada como uma garota normal, talvez ela seja o oposto do que se espera da filha do demônio, sabe? Então, tipo, ela seja uma garota mega fofa, mega lindinha, sabe? Lindinha no sentido realmente da lindinha das meninas superpoderosas, né? Que é uma personagem mega fofa, mega pra cima, mega alegre, que gosta de rosa, que gosta dessas coisas, sabe? Aquele bem estereótipo, né? E aí, exatamente por ela ter essa quebra, talvez o demônio fique decepcionado com ela quando vê, e aí vai tendo a quebra de ela, pô, ela vai derrotar os outros filhos do demônio sem nascer esse personagem. Talvez aí dê pra trazer a comédia pra esse lado, sabe? E aí, como eu disse, aí, talvez na sinopse, em vez de apresentar ela como uma garota normal, apresenta ela como essa garota frufru, né? Extremamente frufru. E aí, inclusive, eu gostei do nome Lucy, acabei de perceber do nome Lucy dela, né? Já que ela é filha de Lúcifer. Enfim, e aí exatamente ter essa questão e talvez até ter um lance de pai e filha. Aí dá pra gente colocar um pouco de drama. Vai ter a comédia das brigas de ele não admitir que ela seja desse jeito. E aí a gente coloca aquelas coisas mega interessantes que eu vivo falando aqui, né? Sobre quando a gente faz um mangá, como a gente pode colocar alguns dramas reais e algumas mensagens exatamente para quem tá lendo, que toque o leitor e que faça a história ser mais memorável do que só algumas risadas e alguma ação legal e alguns momentos de empolgação.